Olá, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. Eu sou Pedro Salerno e o vídeo de hoje é bem interessante sobre pressão arterial média, como a gente calcula ela, qual é o seu valor normal e qual a importância para a prática clínica. Então vamos lá. Então a pressão arterial média, ou PAM, é a pressão média das artérias durante um ciclo cardíaco completo, ou seja, englobando tanto a sístole e a diástole. A gente vai calcular ela através das pressões arteriais sistólicas e diastólicas. Logo, se a gente está falando de pressão arterial, a gente vai depender do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, já que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Bom, e como a gente então calcula essa PAM? Eu falei que era uma pressão arterial média. Logo, vai ser uma média do quê? Das pressões arterial sistólica e diastólica. Só que vai ser uma média ponderada. Então, aqui nesse cálculo, por sorte, uma equação simples, a pressão arterial sistólica vai ter o peso de 1 e a pressão arterial diastólica vai ter um peso de 2. Então, simplesmente a equação fica a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, dividido, então, por 3. Esse é o cálculo, então, da PAM, que é fácil e rápido de fazer. Mas então vamos praticar, para a gente ficar com isso mais consolidado. Se a gente vai lá e afere a pressão do paciente, eu ver ela no monitor, e dá 100 por 50 milhões de mercúrio, se a gente aplicar a nossa fórmula da PAM, a PAS vai ser de 100 e a PAD de 50. Então, 2 vezes 50 é igual a 100, mais 100 da PAS vai ser 200, e a gente vai dividir esse valor, então, por 3, e a gente vai obter uma PAM de mais ou menos 66. Então, qual é o valor normal da PM? Essa é uma pergunta muito difícil. Geralmente, a maioria dos autores coloca esse valor entre 70 e 100. Só que isso precisa ser individualizado. Existem pacientes que vão tolerar uma PM menor e outros pacientes que precisam, já que eles estão na maior parte do tempo hipertensos, estar sujeitos a uma PM mais elevada, ou seja, mais próxima ali de 100. No contexto de sepse com hipotensão, por exemplo, almeja-se uma PM maior do que 65 nos pacientes, segundo o Guideline do Surviving Sepsis de 2021. Eu falei que em alguns pacientes a gente vai tolerar uma PM um pouco mais elevada, principalmente naqueles pacientes mais hipertensos. Porque a PM é a pressão que vai tentar perfundir todos os tecidos do corpo. E ela está sujeita a um mecanismo de autorregulação muito importante, tanto de forma sistêmica quanto específica de tecido a tecido. Um dos principais mecanismos de autorregulação envolve os vasos, a alteração da resistência vascular periférica. Então, no paciente que tem uma PAM elevada, pode ocorrer um mecanismo de autorregulação através da vasodilatação desse vaso, principalmente utilizando a cascata do óxido nítrico. Além de que a gente pode ter, por exemplo, o aumento dos disparos dos barorreceptores localizados no arco aórtico, no seio carotídeo, que vão diminuir o estímulo simpático e aumentar, promover o efeito parasimpático, consequentemente preponderando aí um perfil de vasodilatação. Quando a gente vai para o oposto, o cenário conflitante, no caso uma PAM mais baixa, você pode ter uma vasoconstrição, principalmente mediada ali por vasos constritores como a endotelina, mas você pode ter aquele mesmo efeito que eu falei dos barorreceptores. No caso, agora vai ter uma diminuição dos disparos, com consequentemente aumento do tônus simpático. Além disso, o rim ele vai participar desse processo de controle da PAM através do controle da volemia e também da liberação de substâncias que vão atuar nos vasos, promovendo a vasoconstrição, como o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, eu mencionei que a pressão que tenta perfundir todos os tecidos do corpo é a PM, mas a gente pode entender isso num cenário mais específico, por exemplo, no sistema nervoso central. Então, se é a pressão que tenta perfundir todos os tecidos é a PM, ela precisa encontrar alguma resistência. No caso do sistema nervoso central, é a pressão intracraniana. Então, a diferença entre a pressão que tenta perfundir e a pressão que se opõe vai ser justamente a pressão de perfusão cerebral.
Mencionei também que a gente tem a PAM sujeita a mecanismos de autorregulação importantes, tanto sistêmicos, como a gente mencionou no slide anterior, quanto mecanismos locais. Por exemplo, no caso da pressão intracraniana, um cérebro que está com predomínio de vasoconstrição vai promover uma pressão maior e, consequentemente, uma dificuldade maior da perfusão cerebral, porque você vai estar aumentando justamente aqui o valor que vai ter que ser subtraído da PAM. Se essa diferença diminui, a pressão de perfusão cerebral diminui e você acarreta em danos para o sistema nervoso central. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, abordamos esse conceito hemodinâmico muito importante, a pressão arterial média, entendemos qual o significado dela, como a gente calcula ela, qual a importância dela para os tecidos, através da exemplificação do cálculo da pressão de perfusão cerebral. Além disso, discutimos como é importante individualizar a PAM para cada paciente, em que cenários específicos exigem metas específicas. Aqui a gente abordou, por exemplo, a meta da PAM no caso de um paciente com sepse que é acima de 65. Então, se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajuda demais a gente continuar trazendo esse vídeo para vocês. É por vocês que a gente faz isso aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.